A gente também precisa falar de orçamento secreto. O que o Congresso Nacional está pensando em fazer com os recursos que estavam previstos no orçamento para as chamadas emendas de relator tornadas inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal Federal? A Câmara dos Deputados discute transferir metade do orçamento secreto para emendas individuais. A apuração é minha e do meu colega analista Gustavo Uribe, que está de folga, mas sempre dando aquela forcinha. Com resistência à sugestão do Senado Federal, a Câmara dos Deputados discute agora algumas alternativas para substituir o chamado orçamento secreto, mantendo 19 bilhões de reais sob o controle do Congresso Nacional. As lideranças partidárias estão discutindo hoje ainda duas alternativas. A primeira é destinar metade, que chega a 10 bilhões de reais, para emendas individuais, que são impositivas e pagas de maneiras igualitárias entre os congressistas. A segunda é incluir nessa PEC uma nova modalidade de emenda parlamentar, uma reinvenção da emenda parlamentar que teria também o caráter impositivo e seria distribuída de forma igualitária e poderia abarcar também o mesmo montante de 10 bilhões de reais. Pelo acordo desenhado pelas lideranças partidárias, a outra metade dos recursos do orçamento secreto seria destinada às emendas de bancadas estaduais. A Casa Legislativa tem resistências à proposta feita pelo relator do Orçamento da União, o senador Marcelo Castro, de destinar as emendas de relator para as emendas de comissão, como a gente falava ontem. As duas possibilidades que a gente falava agora há pouco têm sido discutidas nesta terça, também na presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele e lideranças partidárias. A ideia é chegar a uma solução até o final da tarde de hoje e, quem sabe, colocar em votação ou achar um outro caminho. Isso a gente vai atualizar para vocês ao longo do 360. A matéria completa, minha e do Gustavo Uribe, você acompanha no site cnnbrasil.com.br. Venham para cá, Larissa e Leandro. Agora sim, vamos falar de orçamento secreto. Lari? Vamos para esse ponto, explicar para o nosso público, então, que saídas são essas que estão sendo discutidas nesse momento e como que os parlamentares pensam em rearranjar esses recursos, né? Uma manobra, né, Larissa, para ainda ter poder, o Congresso Nacional ter poder sobre o dinheiro do orçamento secreto, apesar da decisão do Supremo. Tainá, a gente fica falando em emenda de relator, RP9, orçamento secreto, e às vezes é um pouco difícil de entender. Eu mesmo ontem fiquei lendo para poder entender a diferença dessas emendas, para chegar à conclusão do porquê o Congresso está se movimentando dessa maneira. Vamos começar explicando, então, que as emendas parlamentares, elas não devem ser, consideradas algo ruim, pelo contrário, faz parte do jogo democrático que o parlamento, que os deputados, que os senadores possam também ajudar a escolher aonde vai a verba do país. Isso sempre existiu, ou seja, o Executivo, a União, o governo federal, junto com o Congresso, aí cabe ao Congresso pegar uma parte daquele orçamento e encaminhar para onde quer. Às vezes é importante, porque aquele deputado sabe o que está faltando lá na sua cidadezinha. Então, sempre teve essas emendas e são diversos tipos de emendas. De 2015 para cá, o orçamento vem se tornando impositivo, ou seja, quando tem alguns tipos de emenda, no caso, as emendas individuais, que é essas que a gente estava comentando, que cada parlamentar tem direito, o Executivo, o governo federal, é obrigado a pagar. Então, é a obrigatoriedade de que aquela verba de emenda individual que o deputado ou o senador quer usar seja paga pelo Executivo. O que eles querem fazer nesse momento, então? Já há uma previsão no orçamento, já tinha esse dinheiro separado, 19 bilhões de reais a serem usados nas emendas de relator, que é essa que o Supremo proibiu. E o Supremo proibiu alegando justamente que não há uma divisão muito igual dessas emendas e também não se sabe aonde elas são usadas. Eles querem pegar esse montante agora, pelo menos metade desses 19 bilhões de reais, e usar em emenda individual. Isso significa que cada parlamentar vai receber ainda mais emenda. O nosso produtor Gabriel Irabarraz, ele até fez as contas aqui, estava me passando, que deve ser 17 milhões a mais para cada deputado e para cada senador se pegar esse montante do antigo orçamento secreto e dividir em emenda individual. Lembrando que a emenda individual, ela tem uma qualidade, digamos assim, melhor do que aquele orçamento secreto, porque ela é dividida de forma igual mesmo.
Antes de ter toda essa mudança com o orçamento secreto, a previsão era de 25 emendas por deputado e por senador. Agora estão fazendo esse cálculo novamente. Deve aumentar e chegar a 16 milhões a mais para cada deputado e para cada senador. Por um lado, isso agrada o Supremo, porque está tornando de forma igual essa divisão. E também agrada, em parte, o Congresso, que continua com esse montante, pode usar, que a gente sabe que também acaba ajudando na reeleição de muitos parlamentares. Olha, fui eu que consegui a emenda para construir esse hospital. Nas campanhas sempre a gente escuta isso. Mas o que eu ouvi que ainda tem uma reclamação e que por isso ali a chefia do Congresso Nacional, digamos assim, as mesas diretoras de Câmara e Senado, estão um pouco chateadas e ainda pensando em outros caminhos, porque no orçamento secreto a divisão não era igual, a divisão era por bancada, então aquela bancada maior ganhava mais em emenda e tinha uma parcela também que quem determinava para onde iria era o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, nesse momento, eles alegam que, apesar de continuar com esse montante, vai perder força as presidências da Casa. E algo pode ser feito, me disseram, para tentar contornar isso. Qual caminho eles vão achar para continuar nesse comando do orçamento, a gente vai ter que acompanhar ainda, Tainá. Muito bem, Larissa. Então é isso que Larissa estava explicando aqui, né? Deu para entender tudo muito facilmente, bem traduzido. É que todos os parlamentares, né, Lari, vão ter direito ao mesmo montante. Não vai ter diferença, né? Se é amigo do rei ou não. Todos eles, se for de fato confirmada essa alternativa pelas emendas individuais, a distribuição vai ser igualitária. Agora, Leandro, você chegou de férias há pouco, mas deve ter acompanhado, claro, ontem ainda a decisão acho que foi na sexta-feira, né, Larissa, a decisão do Congresso em relação à resolução do orçamento? Sexta. O tempo está passando tão rápido que a gente tem que pensar. Eu estou perdida já. Eu estava até em Brasília, não sei mais onde é que eu estou, gente. Ô, Leandro, você deve ter acompanhado e o esforço que chamou a atenção de muita gente, eu que acompanhei a campanha também não pude deixar de prestar atenção, do PT na votação da resolução que, em tese, traria maior transparência ao orçamento secreto. Um esforço que, no final das contas, foi catapultado ali pelo voto do Lewandowski, né, que acabou dando uma sinalização e indo pelo caminho contrário. Tainá, o uso de emenda parlamentar para poder construir maioria dentro do Congresso, ele não é novidade, não é exclusividade do governo do presidente Jair Bolsonaro. Quando o orçamento secreto e essas emendas RP9 foram institucionalizadas, ela não é novidade desse governo, aconteceu no governo do Michel Temer, nos governos do PT. O pagamento das emendas, né, sempre ele está muito relacionado a votações importantes que o governo queira vencer ou na Câmara ou no Senado. Isso não vai mudar também a partir agora de 2023, mesmo com o fim do orçamento secreto. O que a gente está vendo, né, e a Larissa falou um pouco disso, vocês duas falaram um pouco disso, e eu ouvi também hoje de integrantes do Centrão, hoje, muito nesse sentido, é de que há uma movimentação dentro do Congresso Nacional para garantir que o Congresso, que teve um protagonismo, uma ascendência grande sobre o dinheiro público, o dinheiro de todos nós, a destinação do dinheiro da União, para que esse protagonismo ele, de alguma maneira, continue. A solução que o Marcelo Castro apresentou, né, a gente exibiu há pouco um trecho da fala dele sobre isso, de aumentar o valor das emendas individuais de deputados e senadores e da outra metade do que seria o orçamento secreto de 2023, isso ir para as emendas de comissão, eventualmente, né, alternativas nesse sentido sendo discutidas, isso, de alguma maneira, traria um benefício para a transparência. Hoje eu ouvi o Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, sobre isso. E ele me falou, olha, se for uma parte desse montante para as emendas de comissão, ali você vai conseguir saber exatamente para onde que esse dinheiro está indo, por que esse dinheiro está indo e aonde efetivamente que ele vai ser gasto. Você vai ter uma transparência maior. Mas o Congresso não está necessariamente preocupado com isso. Claro que o discurso, né, do Congresso para fora de decisão do Supremo Tribunal Federal, ela precisa ser efetivamente cumprida, mas depois de ter conquistado um espaço
tão grande, em uma importância tão grande como assumiu agora no governo do presidente Jair Bolsonaro o poder, né, ele não se abandona, né? Então, há, lógico, uma tentativa de manter uma parte desse dinheiro, desses mais de 19 bilhões de reais, ainda sob controle total do Congresso, para que os deputados possam distribuir da sua maneira e aí garantir, lógico, as suas eleições. Não que isso necessariamente seja para o bem público, né? Que seja um dinheiro usado necessariamente para o bem público. Só para fechar, tem várias investigações sobre o uso indevido do dinheiro do orçamento secreto em andamento pelo país todo, né? Há um tempinho fiz matérias sobre investigações abertas pelo Ministério Público Federal lá no Maranhão. Dinheiro que chegou demais para cidades que tinham, por exemplo, atendimentos de saúde de menos. Essas investigações vão continuar, porque é um dinheiro que já está aí na mão de gestores públicos e, em muitos casos, indevidamente. Obrigada, Leandro e Larissa. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo.